É isso aí, pessoal. Meu nome é Marco César e hoje eu quero falar sobre as dívidas. Como se livrar das dívidas? De fato, essa palavra ela exerce forte influência na maior parte das pessoas. O problema é que as pessoas se endividaram e isso aconteceu não foi de uma hora para outra. Isso fez parte de um processo. As pessoas se endividaram ao longo dos tempos. Ninguém dorme com dinheiro sobrando na conta e no dia seguinte já está com saldo devedor. Esse processo de endividamento acontece como aquilo que eu chamo de o processo do espelho. O espelho você vai observar que ele reflete a imagem e se você colocar outro espelho atrás de você, essa imagem vai se multiplicar. As dívidas são assim. Quando você menos observa, quando você tem um deslize, para um pouquinho e se descontrola, não analisa, não pensa, você vai ver que ela vai se multiplicando, vai crescendo, há um embaraço e de repente você já está todo enrolado, devendo cartão de crédito, devendo cheque especial, devendo salão de beleza, devendo na padaria. As dívidas são como uma praga e elas se multiplicam como no espelho. E você precisa sair das dívidas. Como fazer então para que esse processo do espelho que multiplica as dívidas se reverta em multiplicação de riquezas? A primeira coisa que nós precisamos fazer é parar para pensar, não se desesperar e entender que existe solução. A gente ouve muito dizer que só não existe solução para a morte, é verdade. A melhor forma de encarar os problemas na nossa vida é enfrentando-os de frente, é não fugir deles. Quantas vezes as pessoas com dívidas acordam e ficam pensando: eu gostaria tanto de ficar deitado aqui na minha cama, sem receber nenhuma ligação, sem falar com ninguém. De fato, de tempos em tempos, você precisa tirar um tempo para você, para pensar, para relaxar, para colocar a sua mente de uma forma tal que ela possa começar a dar luz à imaginação, a sonhos. Porque a pessoa, quando está endividada, ela só pensa em alternativas de acabar com as dívidas. E você não pode resolver as dívidas pensando nas dívidas. Você só acaba com as dívidas pensando nos resultados que você pode obter fazendo alguma coisa diferente. No ano de 1998, eu fui assolado por grandes dívidas. Dívidas com faculdade, dívida com cartão de crédito, dívida no banco. Eu costumo brincar e dizer que eu era um dos grandes acionistas desses clubes SPC, Serasa, DPC. Aquele tempo em que eu tinha que ficar escolhendo que conta que eu ia pagar primeiro porque ela já estava correndo o risco de ser cortada. Então eu olhava para a minha conta de telefone, olhava para a minha conta de luz, olhava para a minha conta de água e dizia: meu Deus, qual que eu vou pagar primeiro porque já está prestes a cortar a água, ou o telefone, ou a luz, o que eu faço? Eu costumo brincar e dizer que eu tinha inclusive uma secretária particular, porque algumas pessoas quando me ligavam no telefone ouviam aquela frase que naquela época era comum se ouvir: olha, esse telefone não pode receber chamadas. Era o sinal de que eu não tinha pago a minha conta. Era algo extremamente constrangedor, porque as dívidas, elas sugam as nossas forças, elas sugam as nossas energias. O que eu fiz para começar a crescer financeiramente? A primeira coisa que eu fiz é o que todo mundo faz naturalmente. Comecei a quebrar todos os cartões de crédito, eliminei todos os meus cartões de crédito e abri uma conta poupança. Qual foi a grande vantagem que eu tive ao abrir uma conta poupança? A primeira grande vantagem, que parece não ser muito representativa, mas fez uma grande diferença, que a conta poupança ela não é tarifada. Então já deixei de pagar aquela tarifa que todo mês o fato de ter uma conta corrente gera uma despesa para todo correntista. E todas as minhas operações eu comecei a fazer através da conta poupança. Passei a comprar somente à vista, porque naquele momento realmente eu não tinha nem como comprar a prazo.
Comecei a comprar somente aquilo que era extremamente necessário. E comecei a pensar o que eu poderia fazer para ajudar pessoas que estavam enfrentando a mesma situação que eu estava enfrentando. E descobri uma palavra-chave chamada verdade. Comecei a falar exatamente aquilo que eu estava vivendo, mas mostrando que aquilo era somente um momento, não era a trajetória da minha vida, e que se as pessoas acreditassem no trabalho que eu estava desenvolvendo, que certamente elas iriam receber aquilo que eu estava devendo a elas. Então comecei a desenvolver alguns trabalhos na minha área profissional, eu tenho formação na área contábil, comecei a desenvolver trabalhos na área contábil, comecei a fazer consultoria, auditoria, apresentei meus currículos nos tribunais, começaram a surgir perícias na área judicial, e aí eu comecei a produzir coisas que eu jamais imaginava que pudesse produzir. Eu tinha acabado de me formar, um recém-formado. Quem daria crédito a um recém-formado num tribunal para fazer uma perícia? Essa é justamente a pergunta que muitas vezes fazemos, mas a questão é que você precisa ter coragem e disposição e você mesmo acreditar que mesmo sendo recém-formado, você pode produzir grandes resultados, porque é justamente nas necessidades que a gente começa a se reinventar. Então eu comecei a distribuir os meus currículos, os processos começaram a surgir e eu comecei a desenvolver esse trabalho de perícia e me tornei um especialista na área. E comecei a ganhar dinheiro. E para onde ia esse dinheiro? Para aquela minha conta de poupança. Então eu comecei a ganhar dinheiro que antes eu jamais imaginava que fosse possível ganhar. E esse dinheiro, então, eu fui usando para liquidar as minhas dívidas. Então, eu tinha lá, por exemplo, uma dívida de R$3.000 com o banco. Eu chegava para o banco e dizia, banco, olha, eu tenho aqui R$1.000 para pagar essa dívida, eu não tenho como te pagar 3.000. Negociava daqui, negociava dali, dizia assim, Marcos, você tem como me pagar 1.200, eu liquido a sua dívida por R$1.200. Então, eu buscava de alguma forma levantar esses R$1.200 e ia lá e quitava a minha dívida. Pronto. Tirei o meu nome de um dos clubes. E assim as coisas foram acontecendo. Fui lá no cartão de crédito, paguei uma parte, o restante eu refinanciei, porque não tinha outra alternativa. Eu também não tinha como, de repente, quitar tudo de uma vez, é o que muitas vezes as pessoas querem fazer. O que eu fiz? Negociei boa parte daquilo que eu tinha de dívida e comecei a guardar parte daquilo que eu vinha ganhando. Comecei guardando R$10, aqueles R$10 viraram R$50, que viraram R$100, que viraram R$300 e que de repente me ajudaram a tirar férias em Búzios. Eu me recordo como se fosse hoje. Eu estava em Búzios e de repente o dinheiro acabou. E eu me lembrei, eu tenho uma conta poupança. Fui lá no banco onde eu tinha essa conta, tinha lá R$300. Saquei R$100 e foi o suficiente para curtir o restante daquela viagem. Veja que eu não estou falando de valores expressivos, eu estou falando de valores extremamente módicos, pois é justamente através desses valores módicos que nós podemos usufruir de grandes benefícios que a vida pode nos oferecer. Existe um texto na Bíblia que eu gosto muito de citar que diz, se você for fiel no pouco, você vai ser colocado sobre o muito. Então é valorizando essas pequenas coisas, essas pequenas operações, esses pequenos começos que nós vamos chegar às grandes conquistas. O problema é que as pessoas não valorizam os pequenos começos. Elas dizem, eu sou pobre, eu sou necessitado, eu estou aqui realmente à margem, olha lá, eles é que ganham muito dinheiro, eles usufruem, mas eu não, estou aqui nessa vida. Você precisa mudar a sua forma de pensar e a sua fala, a sua linguagem. Nunca diga que você é pobre, nunca diga que você não tem, nunca diga que você não é capaz. Hoje eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando justamente sobre o poder das palavras. Então não diga que você é pobre, não diga que você não pode, não diga que não deu certo com fulano, não vai dar certo com você. Comece a dizer, vai dar certo. Comece a dizer, eu sou rico. Ou se você ainda não se sente rico, comece a dizer, eu estou no caminho das minhas riquezas. Você pode não ter chegado lá, eu ainda não cheguei, ainda estou no caminho. Mas dizem que a felicidade não é o lugar, dizem que verdadeiramente a felicidade é o caminho para se chegar a ela.
Então acredite que você pode alcançar. Saiba que você não está sozinho. Você não é o único a estar endividado. Muita gente já passou por isso. Muita gente está endividada e muita gente vai ficar endividada. Mas se você começar acreditando que através das palavras, desses simples planejamentos, de começar a cortar algumas despesas, começar a administrar melhor aquele pouco que você tem, você vai perceber que vai gerando riqueza pouco a pouco e daqui a pouco as dívidas não vão mais fazer parte da sua história, não vão mais fazer parte da sua trajetória. Eu quero desejar a você um excelente dia, que você aproveite esse vídeo, esses instantes que você passou comigo, para refletir, para começar a pensar e a dizer palavras: eu posso, eu consigo, eu vou conquistar, eu vou sair dessa. Diga comigo: eu vou sair dessa. E com certeza lá na frente, num lugar não muito distante, muito próximo de você, você vai encontrar o seu lugar ao sol. Acesse o nosso site grupointeligência.com.br. Eu tenho uma série de orientações que vão ajudar você a chegar no seu lugar ao sol. Um grande beijo no coração.